Você já parou para pensar que as primeiras horas do seu dia carregam um poder decisivo sobre o que você viverá nas próximas 24? O modo como você desperta, os pensamentos que você alimenta nos primeiros minutos, as palavras que você pronuncia antes mesmo de sair da cama. Tudo isso forma a raiz de uma colheita invisível que irá florescer ou secar ao longo do seu dia. A primeira vitória do dia acontece dentro de você. Não está no saldo da conta bancária, no humor das pessoas ao seu redor, nem nas circunstâncias externas que parecem incontroláveis. Ela começa no silêncio da sua mente, no pulsar da sua fé e na firmeza da sua atitude diante da vida. Acordar com propósito é o que separa quem vive pela direção divina de quem vive à mercê do acaso. A sabedoria do Salmo 5 nos mostra isso com clareza. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5:3. O salmista nos ensina que a primeira ação do dia não deve ser correr atrás de problemas, mas se apresentar diante de Deus, vigiar a própria mente, cultivar a presença dele. E essa vigilância espiritual, logo nas primeiras horas, é o ponto de partida para um estado de prosperidade duradouro. Napoleon Hill dizia com todas as letras: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Imagine o impacto disso quando unimos esse princípio à sabedoria bíblica. Se os primeiros pensamentos do dia forem de gratidão, fé, coragem e visão de futuro, então esses serão os tijolos invisíveis que sustentarão a sua prosperidade material mais adiante. Não há riqueza que resista a uma mente fragmentada, a uma fé superficial ou a atitudes desconectadas da verdade espiritual. Da mesma forma, não há muralha que permaneça de pé diante de uma mente alinhada, uma fé ativa e atitudes coerentes com o que Deus planejou para você. Você não precisa esperar grandes acontecimentos para começar a prosperar. A prosperidade começa na maneira como você responde à primeira luz do dia. O Salmo 1 já começa com uma promessa poderosa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Meditar dia e noite é mais do que ler um versículo, é moldar a mente com as promessas de Deus, até que elas se tornem pensamentos dominantes, como ensinava Hill. Muitos acordam e já mergulham nas redes sociais, nas notícias ruins, nos problemas acumulados. Começam o dia como se estivessem atrasados até para respirar, mas aquele que decide, logo ao despertar, direcionar seu espírito ao que é eterno, ganha uma vantagem invisível sobre os demais. Ele passa a ver oportunidades onde outros veem crises. Ele passa a receber sabedoria onde outros recebem medo. Ele começa a andar em direção a portas que ninguém mais consegue abrir, porque seu foco está no Criador das portas e não nas paredes que o cercam. A verdadeira riqueza nasce desse alinhamento entre mente, fé e atitudes. E esse alinhamento se constrói intencionalmente, não por acaso. Napoleon Hill falava da importância de repetir afirmações positivas diariamente, de mentalizar objetivos com convicção, de cultivar pensamentos elevados. Isso é fé em ação. É a prática da esperança com disciplina. Agora, imagine combinar isso com os princípios bíblicos. Você declara a verdade, acredita nela e ainda age sobre ela com firmeza. Isso é como lançar sementes de ouro em solo fértil. Quantas vezes você já viveu dias onde parecia que tudo estava travado? Onde o dinheiro não fluía, as ideias não vinham, os negócios emperravam e sua energia estava no chão? Repare que muitas vezes esse bloqueio não era externo. Ele começava no seu interior, em uma mente carregada de dúvidas, em um coração cercado de medo, em atitudes mornas que não condiziam com a grandeza do seu propósito. Por isso, é urgente aprender a vencer o dia antes mesmo que ele comece. Que a vitória não está no que o mundo fará por você, mas no que você escolherá fazer com sua mente, sua fé e suas atitudes. Veja,
O Salmo 112 descreve o homem próspero como alguém que teme ao Senhor, que tem prazer em seus mandamentos e que conduz seus negócios com justiça. Diz que na casa dele há prosperidade e riqueza, que ele não se abala com más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Esse é o retrato de alguém que vence o dia por dentro. Alguém que, ao acordar, se conecta com o céu antes de encarar a terra. E por isso sua prosperidade não depende de cotação do dólar, de política de sorte ou de conexões humanas. Ela nasce de um estado interior firme, blindado, alinhado com os princípios eternos. Talvez você ainda não tenha visto todos os frutos do seu esforço. Talvez tenha dias em que sua conta bancária não representa a fé que você carrega. Mas isso não é o fim, é o processo. O segredo está em continuar plantando sementes certas no solo da sua mente, da sua fé e das suas ações diárias. E a melhor hora para isso é agora, no começo do seu dia. Como disse Hill, deseje ardentemente, creia com fé, visualize com clareza e haja com decisão. Quando isso se transforma em rotina, sua vida começa a entrar em um fluxo abençoado, onde cada amanhecer traz mais direção, mais provisão e mais propósito. Não se trata de acordar e repetir frases automáticas. Trata-se de acordar e se posicionar espiritualmente, de respirar fundo e declarar com convicção: hoje é um dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e prosperarei nele. Trata-se de entender que sua mente não pode ser território neutro. Ou ela será regada pelas promessas de Deus, ou será contaminada pelas pressões do mundo. A escolha é sua, e essa escolha define tudo. Lembre-se, a primeira vitória do dia não é receber uma boa notícia, é se tornar a boa notícia. É ser luz onde há escuridão. É manter os olhos firmes nas promessas, mesmo quando o cenário parece incerto. Porque quem vence dentro jamais será derrotado fora. A prosperidade verdadeira começa no coração que crê, na mente que visualiza e nas mãos que trabalham com fé. Você quer transformar sua vida financeira, emocional e espiritual? Comece pelas primeiras horas do seu dia. Acorde com propósito. Alinhe sua mente com a verdade. Alimente sua fé com os salmos. E tome atitudes compatíveis com a abundância que você deseja atrair. Esse é o segredo de quem não apenas sonha com a prosperidade, mas de quem vive nela todos os dias. Prosperidade não é apenas o que você conquista. É, antes de tudo, o que você carrega por dentro. Você pode estar em um emprego simples, enfrentando dívidas ou lutando contra limitações, mas se sua mente estiver clara, sua fé viva e suas atitudes firmes, você já está em processo de transformação. Porque a verdadeira abundância começa dentro, no jeito como você enxerga a si mesmo, no valor que você dá à sua jornada e, principalmente, no quanto você confia no plano que Deus traçou para a sua vida. Napoleon Hill ensinava que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa é uma das afirmações mais poderosas já escritas sobre crescimento pessoal. Agora imagine quando essa verdade se une à fé. Quando não é só a mente que acredita, mas o espírito que confia plenamente em Deus. A fé transforma intenção em direção. Ela não apenas sonha, mas caminha. Ela não apenas deseja, mas age. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui está a chave que abre portas invisíveis: entrega, confiança e ação. É exatamente o tripé da realização, segundo Hill: desejo ardente, fé inabalável e ação persistente. A grande diferença é que, quando colocamos esses princípios diante do trono de Deus, eles se tornam imbatíveis. Prosperidade, nesse nível, deixa de ser apenas números e passa a ser propósito. Deixa de ser acúmulo e passa a ser missão. Mas tudo isso só funciona quando você decide mudar sua origem diária, quando escolhe acordar não apenas para trabalhar ou sobreviver, mas para se alinhar espiritualmente antes de qualquer coisa. Acordar com o espírito em ordem muda o rumo do seu dia, do seu trabalho, dos seus relacionamentos e, finalmente,
da sua realidade financeira. Porque quando você está inteiro por dentro, o universo ao seu redor começa a se reorganizar de acordo com sua nova vibração. Talvez você nunca tenha ouvido falar em higiene espiritual matinal, mas é exatamente isso que os salmos ensinam. Começar o dia renovando a mente, purificando o coração, ajustando o foco. O Salmo 143:8 clama: Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Ou seja, logo cedo, antes mesmo do sol brilhar, o salmista já sabia que era preciso se conectar com a direção do alto. Isso não é um ritual religioso, é uma estratégia prática para quem deseja ser guiado por sabedoria e não por impulso. Napoleon Hill falava sobre o definiteness of purpose, o propósito definido. Ele dizia que uma das maiores causas de fracasso é viver sem um objetivo claro. Quando você desperta e já se reconecta com o seu propósito, você ativa forças invisíveis. Você deixa de apenas reagir à vida e passa a liderá-la. A oração passa a ser planejamento espiritual. A leitura da palavra se torna estratégia. O pensamento positivo se transforma em convicção. E então, quando sua mente se alinha com os princípios eternos, tudo começa a fluir com mais clareza. Você passa a enxergar negócios que antes estavam escondidos. Ideias começam a surgir. Soluções aparecem. Isso porque, como está escrito no Salmo 1, aquele que medita na palavra prospera em tudo quanto faz. Não é um acaso, é um resultado. Prosperar nesse contexto é consequência de quem caminha com Deus e aplica com disciplina os princípios corretos. Mas atenção, prosperidade sem estrutura espiritual vira orgulho. Riqueza sem sabedoria vira armadilha. Ganho financeiro sem propósito vira vazio. Por isso o alinhamento é fundamental. Napoleon Hill ensinava a importância da autossugestão diária, ou seja, repetir frases positivas e visualizar seus objetivos como se já tivessem sido alcançados. E a Bíblia reforça isso ao dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. O que você repete, você acredita. O que você acredita, você vive. O que você vive, você atrai. Por isso, logo ao acordar, não aceite qualquer pensamento. Não repita qualquer frase. Não declare derrota. A primeira coisa que você deve afirmar com convicção é: hoje é dia de vitória. Deus está comigo. Minha mente está clara. Meu espírito está pronto. Minhas atitudes serão firmes. Quando você faz isso com sinceridade, algo começa a se movimentar. O céu se alinha à sua postura interior e a prosperidade começa a se materializar. E não se engane, prosperidade não é ausência de lutas, é presença de direção. É saber onde colocar os pés, mesmo quando o caminho está escuro. É ter paz em meio ao caos. É manter a cabeça erguida mesmo quando tudo grita para você desistir. E essa força só vem quando você tem a mente treinada, a fé ativada e as atitudes coerentes com aquilo que você espera receber. Você pode começar pequeno, pode estar recomeçando, pode ainda estar carregando traumas do passado, dívidas do presente ou medo do futuro. Nada disso invalida o seu processo. O que muda sua realidade é a decisão firme de alinhar o seu interior. Acordar com intencionalidade, com oração, com pensamento elevado. Não é mágica, é consistência. E essa consistência constrói uma vida de resultados. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda a realização é o desejo. A Bíblia completa: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Perceba, não basta desejar. É preciso se deleitar no Senhor, ter prazer nas coisas de Deus, amar a sabedoria, buscar a verdade. E quando isso se torna um hábito, o favor divino se manifesta na sua rotina. Os seus desejos começam a se alinhar com o que Deus deseja para você. E aí, o céu se abre. Comece amanhã diferente. Antes mesmo de levantar, agradeça. Ore. Leia um salmo.
declare vitória. Visualize sua meta com clareza. E, acima de tudo, lembre-se, você não está só. O Criador do Universo quer conduzir os seus passos rumo a uma vida abundante, mas Ele começa fazendo isso dentro de você. Porque a primeira vitória do dia nunca está fora. Ela sempre começa dentro. Mesmo quando sabemos o que fazer, mesmo quando a fé está viva e o conhecimento presente, há uma força invisível que tenta nos paralisar todos os dias. Essa força se manifesta logo pela manhã, nos pensamentos automáticos, na pressa, no cansaço acumulado, no peso da rotina. É como se algo tentasse impedir que você se alinhasse com o propósito. E na maioria das vezes, essa batalha é silenciosa. É a luta interior entre o velho eu e o novo. Entre a mente que quer acreditar e a que foi treinada para duvidar. Essa guerra começa antes mesmo de você abrir os olhos. Ela sussurra, hoje vai ser igual a ontem. Ela diz que nada muda, que não adianta orar, que não adianta declarar, que não adianta acreditar. Ela tenta convencer você de que prosperidade é para poucos, que sucesso não combina com fé, que riqueza e espiritualidade não podem andar juntas. Esse é o maior engano que o inimigo plantou no coração de muitos. A crença de que crescer financeiramente é algo que afasta de Deus, quando na verdade, quando conduzida com sabedoria, a prosperidade aproxima, porque amplia o alcance do bem, amplia a generosidade, permite multiplicar aquilo que é divino em você. O Salmo 73 retrata esse dilema. Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista por um momento se sentiu injustiçado. Como pode alguém que busca a Deus enfrentar dificuldades, enquanto quem vive sem princípios parece prosperar? Esse é um dos maiores conflitos do coração humano, a sensação de que Deus está em silêncio diante das injustiças da vida. E é nesse ponto que muitos desistem. Acordam certos dias sentindo o peso do fracasso, da demora, da comparação. Olham ao redor e pensam, será que vale mesmo a pena lutar por uma vida próspera e com propósito? É aí que o inimigo quer que você fique, paralisado, confuso, desconectado. Porque uma pessoa sem clareza não avança, uma mente dividida não produz, uma fé oscilante não sustenta milagres. Napoleon Hill chamava esse estado de espírito de consciência do fracasso. É quando a mente passa a esperar o pior. Quando você já acorda se preparando para problemas, escassez, derrota. Quando seu corpo está em pé, mas sua esperança está no chão. E aos poucos, esse estado vai se tornando padrão. Você começa a aceitar viver abaixo do que foi prometido. Passa a se acostumar com a estagnação. E aí, dia após dia, a pessoa vai morrendo por dentro. Mas há algo mais perigoso ainda: a passividade espiritual. Aquela ideia de que, se Deus quiser, Ele vai fazer, enquanto a pessoa não se levanta para viver com fé ativa, nem disciplina mental. Isso anula o poder da aliança, porque prosperar exige parceria, sua com Deus, sua com você mesmo. O Salmo 128 diz que, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Note, não é do acaso, não é da sorte, não é do favor dos outros. É do seu esforço com sabedoria e fé. Há um conflito invisível entre quem você é hoje e quem Deus sabe que você pode ser. E esse conflito se resolve nas primeiras decisões do dia, quando você acorda e escolhe alimentar a mente com promessas em vez de preocupações. Quando você decide confiar no invisível em vez de se limitar ao que seus olhos veem. Quando você age com excelência mesmo sem aplausos, mesmo sem retorno imediato. Porque você entendeu que a prosperidade verdadeira é como uma árvore. Ela precisa de tempo, profundidade e raízes firmes na palavra. Napoleon Hill falava da importância de persistir diante da adversidade. Ele dizia que cada dificuldade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Isso é extremamente bíblico. O Salmo 126 confirma: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso nos mostra que até o choro tem propósito. Até o momento difícil está gerando um fruto invisível.
mas só colhe quem não para. Só vence quem não foge do conflito interno. Você precisa entender que muitas vezes a resistência que você sente ao acordar, aquela vontade de não sair da cama, aquela falta de ânimo para orar, aquele impulso de pegar o celular e se perder em distrações, não é fraqueza, é guerra espiritual. É o velho sistema mental tentando te puxar de volta para a estagnação. E vencer isso requer consciência, decisão e disciplina. Não se trata de se sentir motivado todos os dias, mas de agir mesmo nos dias em que a alma está cansada. Porque prosperidade não é construída na emoção, e sim na consistência. E essa consistência só nasce quando você entende o seu valor. Quando para de se comparar, de duvidar do seu chamado, de esperar que a aprovação dos outros confirme o seu destino. Você precisa lembrar quem te criou. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso significa que você tem dentro de si a capacidade criadora, multiplicadora e realizadora. O problema é que, ao longo da vida, você foi programado a pensar pequeno, foi exposto ao medo, à escassez, à vergonha. E isso criou bloqueios. Mas esses bloqueios podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados. E tudo começa ao acordar. O Salmo 90:14 diz: Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Olha o segredo: ser saciado logo cedo com a bondade de Deus. Isso não é apenas poesia, é um princípio de poder. Quando você se levanta e busca se encher da presença de Deus antes de qualquer coisa, você se blinda. E quando você está blindado espiritualmente, sua mente se torna uma fortaleza de ideias, seu coração um celeiro de fé e suas atitudes sementes de abundância. Mas o conflito ainda virá. Porque enquanto você cresce, o ambiente à sua volta pode tentar puxar você para trás. As mesmas vozes que riram quando você sonhou, hoje podem zombar da sua fé. E tudo isso pode mexer com o seu interior. Por isso, não se alimente da aprovação dos outros. Alimente-se da verdade. E a verdade é: você nasceu para prosperar. Você foi criado para manifestar o favor de Deus na terra. Mas precisa lutar essa guerra interna todos os dias, até que ela não seja mais uma guerra, e sim um estilo de vida. Chega um momento em que tudo dentro de você clama por mudança. Um momento em que você já entendeu que o conflito existe, que a guerra é real, mas que é possível vencer. E é aí que a vida te chama para o clímax, a decisão inegociável de romper com os velhos padrões e viver um novo nível de prosperidade, não apenas no discurso, mas na prática. Essa virada de chave acontece quando mente, fé e atitude finalmente se alinham. Você percebe que não pode mais começar o dia de qualquer jeito, não pode mais acordar para sobreviver, não pode mais alimentar a alma com migalhas, porque há um propósito dentro de você, gritando para ser vivido. E esse propósito exige uma nova postura. Napoleon Hill chamava isso de a hora da decisão. Um momento de profunda honestidade interna em que você olha no espelho da consciência e assume que está cansado de viver abaixo do que foi prometido. Você sente que não há mais tempo a perder. A vida está passando, as oportunidades estão acontecendo e você não foi criado para ficar observando. Você foi criado para construir, para multiplicar, para influenciar, para prosperar. E tudo isso começa com uma escolha consciente, colocar Deus no centro da sua manhã, da sua mente e das suas metas. Acordar com clareza, com direção, com espírito treinado para avançar. Esse é o momento em que a fé deixa de ser um amuleto e se torna ação concreta. O Salmo 118:24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse versículo é mais do que um convite à alegria. É um grito de afirmação. É como se o salmista dissesse: Eu sei que há desafios, mas hoje ainda é um presente de Deus. Eu não vou desperdiçá-lo. É essa postura que transforma dias comuns em dias extraordinários. E quando isso se repete como estilo de vida, a prosperidade se torna inevitável. Napoleon Hill também dizia que, quando o desejo é forte o suficiente,
Você se verá possuindo poderes que não sabia possuir. Isso é exatamente o que a fé faz. Revela em você uma força que sempre esteve ali, mas que estava adormecida. Quando você começa a colocar em prática o que declara, quando ora com convicção, pensa com clareza e age com coragem, essa força se manifesta. Você deixa de viver na expectativa e passa a viver na construção. Esse é o ponto de virada. Você começa a entender que prosperidade não é receber, é gerar. Não é apenas orar, é decidir. Não é só sonhar, é trabalhar com visão. Não é só crer, é transformar essa fé em atitudes que não recuam. É acordar e, antes de qualquer tarefa, se conectar com a fonte de toda a abundância. Porque você entendeu, o que Deus tem para você não está no acaso, está na aliança. E aliança requer posicionamento. O Salmo 112 descreve o justo como alguém que conduz os negócios com retidão, não teme más notícias e confia no Senhor com o coração firme. Essa é a imagem de alguém que venceu o caos interno. Alguém que construiu uma rotina espiritual tão sólida que nenhuma tempestade externa o derruba. Ele tem raízes, tem direção, tem propósito, e por isso atrai recursos, ideias, pessoas e oportunidades que o elevam a um novo nível de vida. E quando você chega nesse nível de clareza, as distrações começam a perder força. As comparações param de te afetar. As críticas não te tiram mais do foco, porque você sabe para onde está indo. Você começa a agir como quem já recebeu o que pediu. E essa postura atrai o favor de Deus e o respeito dos homens. Não há como resistir à força de alguém alinhado com a verdade, com a fé e com uma mente treinada para prosperar. Napoleon Hill falava sobre o Mastermind, uma união entre mentes comprometidas com o mesmo objetivo. Agora pense em você se conectando com a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo ensinou. Esse é o nível mais elevado de Mastermind. Quando você pensa como Deus pensa, sente como Ele sente e age com os princípios dele. Essa conexão traz revelações, direção, aceleração. E é nesse momento que o que parecia impossível começa a acontecer. Mas nada disso é automático. Tudo começa lá, nos primeiros minutos do dia. Acordar e colocar o celular de lado. Respirar fundo, agradecer, ler um salmo, declarar a palavra, visualizar seu dia sendo produtivo, próspero, cheio de favor, e depois disso, agir como quem acredita. Começar com excelência, não se distrair, não se sabotar, não aceitar menos do que o que Deus prometeu. Você percebe que chegou num ponto em que não consegue mais viver no piloto automático, que não dá mais para acordar reclamando, viver correndo e dormir frustrado, que cada dia é uma chance de subir mais um degrau, de construir algo eterno, de romper com a mentalidade da escassez, e você começa a honrar a si mesmo, a se tratar com mais respeito, a se comprometer com resultados, não por vaidade, mas por responsabilidade espiritual. O Salmo 23 passa a ter outro significado. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só um conforto, é uma promessa ativa. Bondade e misericórdia estão te seguindo, mas elas só se manifestam quando você se move. Quando você acorda com intenção, vive com propósito, age com coragem. Elas estão te esperando na sua decisão de hoje, no modo como você começa o seu dia. É nesse ponto que a vida muda. Não é mais sobre dinheiro apenas, é sobre missão. É sobre multiplicar talentos, impactar pessoas, ser resposta para alguém. A prosperidade deixa de ser um desejo e se torna um instrumento. Você entende que quanto mais você cresce, mais você pode servir. E quanto mais você serve, mais você se conecta com o coração de Deus. Esse é o auge da prosperidade, quando ela não te possui, mas te impulsiona. Você não precisa ter tudo agora, mas precisa começar agora. Acordar amanhã e agir diferente, orar diferente, pensar diferente, escolher diferente e fazer disso um novo estilo de vida. Porque Deus já liberou sobre você a bênção. Ele já entregou a promessa. O que falta é você se posicionar para recebê-la, não só com palavras, mas com ações diárias.
Chegou o momento de consolidar tudo o que foi construído até aqui, porque de nada adianta entender os princípios, sentir a força das palavras, se a decisão não for levada até o fim. O verdadeiro milagre não acontece no ouvir, mas no fazer. E a prosperidade que você tanto busca não depende apenas do que está fora. Ela começa, amadurece e se multiplica dentro de você. A primeira vitória do dia não é um ato isolado. É o começo de uma cadeia de vitórias que se conectam em todas as áreas da sua vida. Acordar alinhado espiritualmente, com a mente renovada e atitudes firmes, é plantar sementes invisíveis que, com o tempo, geram colheitas visíveis, em forma de oportunidades, negócios, parcerias, ideias, provisões, proteção e paz. Não é exagero dizer que toda a sua transformação começa ao acordar. E não apenas acordar fisicamente, mas acordar para a realidade do seu chamado. Acordar para quem você é em Deus. Acordar para a vida abundante que já foi liberada sobre você. Como diz o Salmo 46:5, Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Desde o amanhecer, Deus já está pronto para agir, mas Ele age junto com você. Ele age no seu posicionamento. Você não está mais no nível de quem precisa de motivação momentânea. Você está pronto para viver com constância, acordar todos os dias com consciência, fé e propósito. Você está entendendo que prosperar não é sobre ter uma vida fácil, mas uma vida guiada. E isso muda tudo. Porque quando a direção vem do alto, mesmo o caminho difícil se torna suportável e, no final, recompensador. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige fé, persistência e ação contínua. E a Bíblia confirma isso em inúmeros salmos. Que a fé precisa ser constante, que a confiança no Senhor não pode oscilar e que aqueles que permanecem firmes colherão com abundância. O Salmo 125 diz: Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é firmeza interior, é segurança espiritual, é uma estrutura que não desmorona. E essa estrutura nasce no simples hábito de como você começa seu dia. Sim, tudo começa ali. No modo como você fala consigo mesmo ao abrir os olhos, no que você escolhe pensar, no que você decide ouvir, no que você permite entrar na sua alma logo cedo. Você é responsável por isso. Você é o guardião da sua mente, o condutor da sua fé e o comandante das suas atitudes. E quando entende isso, você se recusa a viver no automático. Não aceite mais acordar e correr como se fosse escravo do tempo. Comece o dia com domínio espiritual. Fale com Deus. Medite num salmo. Mentalize sua visão. Declare quem você é, onde vai chegar e o que já está sendo transformado. Isso não é delírio, é profecia viva. É criar uma atmosfera interna que se tornará externa com o tempo. O mundo dentro de você é o mundo que você vai manifestar lá fora. Chega de viver aquém da promessa. Chega de se sabotar. Chega de aceitar migalhas emocionais, espirituais e financeiras. Você não foi criado para apenas sobreviver. Você foi chamado para prosperar, para frutificar, para crescer, para governar com sabedoria. O Salmo 92 declara: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Isso é força. Isso é consistência. Isso é estabilidade. Mas não se engane. Essa estabilidade vem do hábito. E o hábito vem da decisão. Tudo o que você constrói de dentro para fora se torna inabalável. Porque as riquezas que vêm do alto são sustentadas por princípios eternos. Não dependem do mercado, do governo, da aprovação alheia. Elas fluem do céu para a terra através da sua postura. E qual é essa postura? A de quem já entendeu que prosperidade é consequência de alinhamento. Mente alinhada com a verdade. Fé alinhada com a palavra. Atitude alinhada com o propósito. Napoleon Hill chamava isso de harmonia interior. E a Bíblia chama de andar no Espírito. É a mesma essência.
Viver em coerência com aquilo que você declara acreditar. Acorde todos os dias e pergunte-se: minha mente está em ordem? Meu espírito está fortalecido? Minhas atitudes estão conectadas com a vida abundante que eu desejo viver? Se a resposta for sim, você já venceu, porque o resto será apenas consequência. Deus honra quem anda em verdade. Deus multiplica quem é fiel no pouco. Deus prospera quem se posiciona com fé. Não espere que os dias melhorem para começar a viver diferente. Viva diferente e seus dias vão melhorar. Porque o mundo ao seu redor responde à força espiritual que você carrega por dentro. Comece amanhã diferente, não apenas com boa intenção, mas com prática. E faça disso uma rotina inegociável. Que nada e ninguém te tire da presença de Deus nas primeiras horas do seu dia. Que a sua mente seja tomada por promessas e sua boca cheia de declarações de vitória. O Salmo 91 não diz que não haverá luta. Ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Ou seja, mesmo em meio às batalhas há proteção, direção, livramento e paz. Isso é prosperidade verdadeira. Viver com plenitude, mesmo em tempos incertos. Porque o justo não depende das circunstâncias. Ele depende do alto. E quando você entende isso, tudo muda. Você foi criado para mais. Foi chamado para prosperar. Foi capacitado para transformar. Mas precisa acordar com esse entendimento todos os dias. Porque a sua primeira vitória nunca será financeira, nem profissional, nem social. A sua primeira vitória será sempre espiritual. E ela começa ao romper da manhã. Agora é com você. Nenhuma mudança acontece apenas porque você entendeu algo. A transformação começa quando você age sobre o que aprendeu. A partir de amanhã, não. A partir de agora, tome a decisão inegociável de começar seus dias diferente. Não espere por um momento certo. O momento certo é o que você escolhe tornar sagrado. Acorde com propósito. Não permita que sua mente seja preenchida por distrações, notícias ruins ou ansiedade. Direcione seus primeiros minutos a Deus. Leia um salmo, declare suas promessas, visualize seus objetivos, firme a sua fé. Faça isso todos os dias. Essa repetição não é rotina sem sentido, é fundamento, é construção interior, é disciplina espiritual para quem quer prosperar de verdade. Lembre-se do que Napoleon Hill nos ensinou. O desejo ardente, a fé ativa e a ação persistente são a base de toda a conquista. Agora una isso ao que os salmos declaram, e você terá uma rota segura rumo à abundância. Não apenas abundância material, mas emocional, espiritual e existencial. E não importa como estão as coisas agora. Não importa se há escassez, dúvidas ou atrasos. Quando você decide alinhar sua mente, sua fé e suas atitudes, o impossível começa a ceder lugar ao inevitável. E o inevitável é a promessa de Deus se cumprindo na vida de quem crê, age e permanece. Então, comece agora. Salve este conteúdo. Releia-o nos próximos dias. Aplique o que aprendeu. Compartilhe com alguém que também precisa vencer por dentro antes de vencer por fora. Seja um canal de transformação. Faça da sua fé uma prática diária. Faça da sua manhã um altar. Faça da sua vida um testemunho vivo de que é possível sim viver com propósito, direção e prosperidade, quando tudo começa no lugar certo, dentro de você.